Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Verdade Pode, do Coletivo de Sindicatos do Portal Verdade. Eu sou a jornalista Franciele Rodrigues e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio os médicos e sanitaristas Gilberto Martim e Nelson Rodrigues Santos. O Nelson que retorna a Londrina para o lançamento do seu livro SUS e Bem-Estar Social, Perspectiva e Pós-Pandemia. Esse evento que foi promovido pela Associação de Ex-Alunos da Universidade Estadual de Londrina, a Alumiuel, da qual o Gilberto é conselheiro. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Muito obrigada por estarem conosco para este bate-papo. E gostaria também de iniciar a nossa conversa perguntando para você, Gilberto, como que você conheceu o Nelson e por que trazer o lançamento do livro para Londrina? Bom, inicialmente eu cumprimento você, Franciele, cumprimento a todos os que nos acompanham e digo para você que trazer o Nelson aqui para Londrina é quase um emblema para todos nós, né, que somos ex-alunos, principalmente ex-alunos do curso de Medicina da UEL, e mais especificamente para todos nós que militamos na saúde pública, que militamos na construção, implantação e agora lutamos pela consolidação do SUS, por tudo que o Nelson representa. Meu relacionamento, meu contato com o Nelson vem de longa data, né? Eu tive a oportunidade de, quando era aluno da graduação do curso de Medicina, quando era ainda calouro do curso de Medicina no primeiro período, primeiro e segundo período, que é o primeiro ano do curso, nós tínhamos uma disciplina que era Saúde Coletiva 1 e Saúde Coletiva 2, né? E que já estava no nosso currículo e que fazia parte da formação que nós recebíamos, né? Começar a discutir e a gente começar, enquanto alunos de medicina que estavam no processo de formação, entender todas as discussões relacionadas ao funcionamento do sistema de saúde. E eu tive a oportunidade de ter aula na graduação com o Nelson, né? E ele sabe disso, eu sempre falo isso, né? Que naquele momento já trouxe informações, né, do ponto de vista da minha formação como médico, informações que depois, quando eu fui efetivamente atuar na saúde pública, logo que terminei o meu curso de graduação, foram informações que me ajudaram muito naquela fase inicial, quando eu fui para a Cambé e assumi a Secretaria Municipal de Saúde, assim que me formei, e comecei a trabalhar. Naquela época nós não tínhamos SUS, a atenção primária à saúde ainda era uma proposta contra-hegemônica que tinha nascido aqui na universidade, né? O Nelson foi um dos organizadores do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, ele, Darli Soares, foram os primeiros, né? E lá do Departamento de Saúde Coletiva, no período que o Nelson estava, que saiu o desenho das primeiras unidades básicas de saúde que foram implantadas aqui em Londrina e que serviram de molde para as unidades básicas que nós implantamos no resto do Paraná. Hoje o Paraná tem 2.200 unidades básicas de saúde distribuídas nos 399 municípios do estado, mas que nasceram dessa semente que foi plantada pelo Nelson quando estava no Departamento de Saúde Coletiva. Então, desde aí que a gente se conhece, desde aí que eu tenho a minha admiração profunda pelo Nelson, e tivemos a oportunidade depois, ao longo dessas atividades, de trabalharmos, né, em vários momentos juntos. Quando eu era secretário em Cambé, teve um período que o Nelson era secretário de saúde em Campinas, foi o período que antecedeu a realização da 8ª conferência e que, puxados pelo Nelson, nós começamos a participar do processo de organização das secretarias municipais de saúde no Brasil inteiro, que culminou na 8ª conferência com uma reunião que o Nelson puxou, em paralelo à 8ª conferência como secretários municipais. Eu estava na 8ª conferência como delegado, né, representando os gestores, e dessa reunião saiu a organização do encontro de secretários municipais que aconteceu aqui em Londrina, lá no Ouro Verde, que naquele encontro aqui de Londrina que nós aprovamos a criação do CONASEMES, né, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, esse foi um outro momento em que nós tivemos, assim, que eu tive a oportunidade de estar participando de uma atividade junto com o Nelson, que foi uma atividade importante, porque o CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, juntamente com o CONAS, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o Ministério da Saúde, compõe uma das instâncias, a principal instância gestora do SUS, que é a tripartite, que se reúne
uma vez por mês em Brasília até hoje, para definir os rumos do Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, são várias histórias, vários momentos, várias lutas e uma convivência que eu gosto muito, né, de ter tido a oportunidade na minha vida de ter essa convivência e um respeito, uma admiração muito grande pelo Nelson, por tudo que ele significa para nós. Companheiros de luta em muitas trincheiras, né? Com certeza. E, Nelson, em Londrina você foi um dos primeiros docentes do curso de medicina, né, da UEL, e foi responsável, e um dos responsáveis pela criação do Departamento de Saúde Coletiva. Como que se deu essa construção e, na sua avaliação, qual que é o papel de um centro como esse para Londrina? Nós vimos em Londrina, na antiga Faculdade de Medicina, que antecedeu logo, depois veio a Universidade, a UEL, onde a Faculdade de Medicina se integrou, mas naquela época nós percebemos que a Faculdade de Medicina, que passou a ser depois o Centro de Ciências da Saúde da UEL, pegando todas as profissões de saúde, era uma conjuntura nacional onde haveria facilidades, essa conjuntura propiciou que no Brasil se pudesse trazer, incorporar experiências que avançavam muito em países mais antigos, mais desenvolvidos, principalmente os países europeus. E os países europeus, a partir do século passado, já do início do século passado, por serem países mais evoluídos, mais desenvolvidos, eles tinham uma intelectualidade ligada às universidades que produziram conhecimentos, e produziram não somente conhecimentos, mas conhecimentos fáceis de serem aproveitados para os governos com esses novos conhecimentos poderem governar a saúde de uma maneira muito mais moderna e avançada. Que conhecimentos eram esses? Foram conhecimentos gerados, uma tonelada de conhecimentos gerados em poucos anos no processo histórico, seriam várias décadas. Mas as várias décadas da Revolução Industrial no século atrasado na Europa, onde se passou do feudalismo para o capitalismo, um impulso tremendo na produtividade, na produção de bens, nas relações de trabalho dos trabalhadores. Esse impulso da Revolução Industrial, ele pressionou e abriu espaços para um impulso do mesmo tamanho das descobertas científicas na área da saúde. Então, as ciências na área da saúde, na biologia, na microbiologia, na parasitologia, na farmacologia, porque base de conhecimento e produção de medicamentos, na própria cirurgia, no próprio exercício da clínica, no diagnóstico das doenças, foi um avanço assim que foi várias vezes maior do que os avanços seculares que vinham acumulando desde então. Esse avanço intensíssimo em prazo mais ou menos curto, que se deu no final do século passado e no início do século passado, trouxe aí sim para os governos conhecimentos novos que propiciaram, conhecendo melhor a origem das doenças, que setores e camadas cada vez maiores da população estavam sendo prejudicadas nos seus direitos à vida e nos seus direitos à saúde. Esses avanços sendo incorporados, esses avanços científicos sendo incorporados, eles colocaram no espaço de governos, nos países europeus, essa possibilidade real das doenças serem previstas antes de adoecerem as pessoas, prejudicarem as pessoas e até matarem as pessoas, previstas e prevenidas. Então, técnicas de prevenção se acumularam às toneladas, técnicas extremamente eficazes de prevenir doenças, tanto as chamadas doenças infecciosas produzidas por parasitas, por germes, vírus, bactérias, vermes, etc., como também as chamadas doenças degenerativas, tipo neoplasias, doenças cardíacas e demais doenças.
Então, estou me referindo a esse grande germe mundial que se deu na Europa, que essas novas descobertas propiciaram aí sim os profissionais de saúde a se apropriarem desses novos conhecimentos e novas técnicas para pegar surpreender a doença antes dela atingir as pessoas, e se fosse impossível essa prevenção, pelo menos pegar as doenças no início, logo que elas chegam nas pessoas. Toda doença, por mais perigosa e grave que seja, ela tem o começo dela. Esse começo dela é muito mais fácil dela ser detectada e impedida de progredir, e com um custo muito menor, e devolver às pessoas vítimas dessa doença a seu direito de cidadania, de continuar a sua vida de cidadania. Então, a maior parte dos países europeus se apropriou desse conhecimento, dessas novas técnicas, e criaram, então, a possibilidade das doenças poderem ser resolvidas, prevenidas ou curadas no início delas, sem precisar ir em ambulatórios especializados, com subespecializadas, com muitos exames, muitos tratamentos caros, custosos, de maior sofrimento para a doença, e até de internações hospitalares também. Então, essa devolução da população para a sua cidadania, uma devolução precoce, em tempo oportuno, passou a ter instrumentos técnicos e científicos capazes de efetivar isso. Estou me detendo, né, nessa memória desse momento, porque no século passado todinho foram crescendo novos sistemas de saúde nos países europeus, fora dos ambulatórios de especialidade e fora dos hospitais, em pequenas unidades de saúde colocadas nos bairros de moradia ou próximo a locais de trabalho, onde a população, a família, as crianças, os idosos e os trabalhadores adultos teriam um pronto acesso à prevenção ou ao diagnóstico precoce no comecinho. E nasceu essa ideia da atenção primária. E não só a ideia, mas as estratégias de concretização da atenção primária. Um número enorme de pequenas unidades de saúde, multiprofissionais, que não é só coisa de médico, é coisa da enfermagem, é coisa dos fisioterapeutas, é coisa dos psicólogos, é coisa de todas as profissões de saúde. E esse novo saber, tentando proporcionar para a população um novo direito de cidadania, que é o de não agravar a doença, nem morrer da doença, porque já temos recursos para que isso não aconteça, e isso transformado em uma nova consciência de direito de cidadania, é um dado de evolução na sociedade, de valores sociais, e que, sabendo dessas coisas já em outros continentes, em países mais desenvolvidos, no Brasil não ficou difícil adaptar essa postura profissional e postura de governantes eleitos pela população a tomarem medidas nesse sentido. Então foi com esse espírito que, isso do ponto de vista assim, de conhecimento e de descoberta, não é nada de genial, ninguém precisa ser gênio para descobrir e perceber isso. Acredito que vocês estão entendendo perfeitamente o que eu estou falando, e vocês não são profissionais de saúde. Isso é uma coisa até de bom senso, de percepção, de lucidez de qualquer pessoa comum. E, infelizmente, aí vem uma questão mais de enfoque político, que através também do enfoque político nós temos a percepção que a sociedade é constituída de estratos sociais e classes sociais, e de que os processos eletivos para quem vai representar a sociedade nos poderes, poder executivo, poder legislativo, isso dá um filtro que nem sempre quem é mais eleito para representar, representa realmente. E, então aí é um esforço, uma luta muito mais complexa de politização, de mobilização, para que os representantes eleitos representem realmente e tragam para a população essas descobertas tão simples, tão fáceis de serem entendidas. E aí sim gastar melhor o orçamento público. Então eu me detive aqui para tentar completar um raciocínio da minha vinda para Campinas, e por mais amplo e complexo que seja esse raciocínio, essa proposta, toda caminhada, por mais longa que seja, ela começa do primeiro passo.
Então, os nossos primeiros passos foram passos dentro da possibilidade de serem aceitos, compartilhados pelas autoridades. E tivemos muita sorte também, que a autoridade universitária, que era o reitor da época, a autoridade na prefeitura era o prefeito municipal e várias outras autoridades. E foi um privilégio de Londrina, na época, ter autoridade pelo reitor da universidade e pela prefeitura municipal, que é o avô Ascenso Garcia Lopes, de Alto Paranaguá, na época. Esses eram pessoas que representavam realmente a sociedade pela lealdade deles às necessidades da sociedade. Um pôs da prefeitura à disposição dessa ideia, outro pôs da universidade à disposição dessa ideia, e o resto foram acréscimos que ano a ano foram feitos. Até chegar nos grandes maiores acessos representados pelo GIBA, que foram as novas gerações que chegaram novos nesse processo, se encantaram com esse processo e assumiram com mais proficiência, com mais possibilidade de dar continuidade de gerações afora esse processo. Só fazer um comentário, né? A humildade do Nelson em relação a isso, né? É claro que tem o conhecimento, né? Nelson tem o saber, mas a gente tem que ter quem, de alguma forma, sistematiza esse conhecimento e transforma ele numa coisa que é capaz de ser entendido pelas autoridades, que é capaz de ser entendido pelos que vêm depois, né? E, na minha opinião, esse foi o grande papel que o Nelson teve e tem, né? Na reação química é o catalisador, nós precisamos sempre de ter um catalisador para que a reação aconteça. O Nelson foi o nosso catalisador dessa grande reação química, que é a mudança do sistema de saúde que a gente vem lutando desde essa época, né? Sim, esse papel de mediação, né? Porque senão fica um saber também muito encastelado, né? Sim. E esse também é um dos grandes problemas, né, de uma universidade, que às vezes fica muito fechada em si mesmo. Uma palavra que não existe na vida, mesmo na vida acadêmica do Nelson, é encastelamento, pode ter certeza. Sim. E, professor, você, né, participou da reforma sanitária também, que foi um passo fundamental ainda durante, né, a época da ditadura empresarial militar, para depois a criação do SUS, né, na última Constituição Federal em vigor. Você poderia relatar aqui para a gente como que foi esse processo, esse embate de construção do SUS? Quais agentes, né, e entidades contribuíram para a definição dessa política pública tão importante? Teve uns lances realmente muito típicos da história do Brasil, né? Essa linha geral de sistemas públicos de cidadania, chamado, o nome que a Europa deu para esses sistemas, achei muito apropriado, sistemas universalistas de direitos de cidadania. Isso tem peculiaridades em cada país tem uma cultura própria, tem uma história própria, se foi país colonizado secularmente ou se não foi colonizado, se foi colonizador ou colonizado, as diferenças sociais, de classes sociais mais agudas, menos agudas, então todo país tem sua história. Então essa proposta geral do sistema universalista, igualitário, e no caso da saúde, que o sistema universalista igualitário não é só na saúde, na educação, em todos os direitos sociais. No caso da saúde, o sistema universalista igualitário, ele teve que passar, na sua concretização, sair da teoria para a prática, ele teve que passar por esse salto de qualidade imenso. Intelectualmente é fácil de entender, como eu já falei aqui, as nossas descobertas científicas, propiciando fazer a prevenção e o diagnóstico precoce, resolvendo 80% a 90% das necessidades de saúde. Isso é comprovado cientificamente. 80% a 90% das necessidades e dos direitos de saúde de toda a população, qualquer que seja o nível social, podem e devem ser resolvidos com menor custo nessa chamada atenção básica à saúde, em unidades básicas de saúde cujo trabalho não é só o acesso da população à sua unidade básica do seu bairro, do seu local de trabalho.
é o acesso dos profissionais à população, saindo da unidade, os profissionais saindo da sua unidade básica, mesmo que já esteja numa unidade básica próxima da população, profissionais de saúde bem preparados e bem imbuídos da sua importância para a população, eles conhecerem os locais de trabalho, conhecerem os locais de residência que podem estar afetando a saúde da população, os costumes da população, os hábitos da população, e conversarem com a população sobre condutas de vida, da rotina da vida. Então, isso é um trabalho dinâmico, não só da população que precisa ter medo da doença e quer fazer a prevenção ou quer fazer o seu diagnóstico precoce, aí a população vai rapidamente à unidade básica. Isso é muitíssimo importante, mas quase tão importante como é uma parte dos profissionais de saúde que estão na unidade básica, eles periodicamente vão se rodiziando e visitando e conhecendo a rotina da população nos seus locais de moradia, nos locais de trabalho, até nos locais de diversão, de bem-estar. E muitas vezes é nesses locais que tem que haver mudanças protegendo a saúde da população. Essa dinâmica de contato do sistema de saúde da população é muito novidade, porque até então toda a cultura de saúde, a cultura de toda a sociedade, a visão do que é saúde, era quase que o seu símbolo de um consultório de especialidade, um consultório quase só de médicos, só do profissional médico, do dentista, e um hospital, um pronto-socorro para os acidentes, para as urgências, e nada mais. Então colocar isso no topo da pirâmide e fazer da base da pirâmide um novo conjunto de locais para interagir com a população, essa é uma mudança estrutural que exige uma mudança cultural muito grande nos responsáveis pela saúde. Então, essa ideia, no caso brasileiro, tivemos também a oportunidade de participar de um processo extremamente rico, muita criatividade, muita coragem, muito desassombro, de dezenas e logo a seguir centenas de dirigentes de saúde, e eu era um entre essas dezenas e centenas, nos anos 70, na década dos anos 70 do século passado, em plena ditadura militar, por obra da ditadura militar, a pauperização, o empobrecimento da população rural foi o maior da história brasileira, nesses anos 70. Foi esse empobrecimento da população rural, ou de vilinhas pequenas, cidades pequenas, foi tal volume esse empobrecimento que gerou uma migração da população para as periferias urbanas das cidades maiores. E a população brasileira, que até então era uma população tipicamente rural, de origem rural e menos de cidade, em uma década, nos anos 70 do século passado, essa migração para as periferias urbanas de cidades maiores urbanizou a população. O Brasil passou a ser um país de população urbana tipicamente. Isso aconteceu com todos os países no seu processo de desenvolvimento, mas foi muito drástico no caso do Brasil, e isso gerou uma tensão social, porque cidades como Londrina, Campinas, naquela época, nos anos 70, e dezenas de outras cidades em todos os estados brasileiros naquela época, essa mudança não é uma simples mudança. Essa mudança significa que essas cidades quase dobraram de população, só que a segunda metade da população era uma pobreza na periferia da cidade. Isso era uma tensão social incontrolável. Uma tensão social incontrolável de acidentes, de crimes, de violência, de assaltos e busca de emprego, basicamente. A dificuldade de busca de emprego não dava para a sobrevivência dessa população que migrou. As prefeituras rapidamente tiveram que rever todo o seu processo de ordenamento de espaços, de abrir ruas, linhas de ônibus, pressão do ponto de ônibus, pressão por emprego. Então foi uma tensão social inadmissível pela ditadura.
Mas uma ditadura que conseguiu fazer a ditadura no Brasil e controlar a sociedade, para ela não era possível, ela não tinha elementos, nem elementos militares, exércitos e batalhões de exército de ditadura, para ir em todas as periferias de todas as cidades médias do Brasil. Era impensável. Então a ditadura teve que abrir um espaço para que essa tensão fosse diminuída, e a ditadura ela deixou de exercer o maior peso de violência da ditadura, ela deixou de exercer o maior peso com violência da ditadura nessas cidades médias, abrindo espaços para que as prefeituras produzissem iniciativas de diminuir essa tensão, proporcionando alguns benefícios à população. Prefeituras que não tinham recursos para esses benefícios, o orçamento municipal não dava. Então, a própria esfera federal da ditadura, e com o apoio de alguns governos estaduais, ela conseguiu recursos que eram recursos irrisórios, muito pequenos, que não abalavam em nada o orçamento federal e os orçamentos estaduais, mas ao que esses recursos pequenos chegavam na mão dos prefeitos, que tinham essas periferias urbanas muito intensas, esses prefeitos faziam milagres com esses recursos. E as prefeituras, nos anos 70, nos anos 80, no nosso país, passamos a conhecer uma mudança, eu diria, drástica de expectativas de coisas concretas acontecendo. O conjunto das prefeituras médias, das cidades médias, assumiram um novo papel. A história das prefeituras era uma até então, e a história das prefeituras passou a ser outra depois disso. Com esses pouquíssimos recursos municipais e recursos pouquíssimos também que chegavam de alguns estados ou federais nas mãos desses prefeitos, esses prefeitos faziam milagres com esses recursos nas periferias, diminuindo a tensão social, mas esses prefeitos mais sensíveis para um regime político de relação de poder dirigente, poder eleito com a população que os elegeu, um pouco mais condescendente, um pouco mais justo com os mais pobres. E foi nesse espaço que a minha geração entrou. E aí não foi só Nelson. A Nelson era entre centenas e centenas de sanitaristas, ou até outros profissionais de saúde, não sanitaristas, mas que tinham bons princípios de conduta, boa sensibilidade com a população, entrando, assessorando e coordenando essas ações de fazer justiça social pelas prefeituras, comandadas pelos prefeitos, para as periferias urbanas. Aí então não foi difícil começar a concretizar aquela primeira fala que eu coloquei desde o início, a descoberta da atenção primária, como prevenir e como fazer o diagnóstico precoce e a cura precoce. As primeiras redes de postinhos foram sendo criadas nas prefeituras, aí como o Gilberto já adiantou, aí já estava chegando na geração do Gilberto, e foi nesse momento que, como eram experiências muito novidadeiras, muito iniciais, ninguém tinha essa experiência anteriormente, mesmo que os primeiros passos nessas experiências nas periferias urbanas tivessem sendo muito bons, dando resultados muito bons, quem era responsável por isso ficava inseguro só no município dele. Ele tinha uma ânsia de fazer rapidamente contato com outros dirigentes de saúde de outras prefeituras vizinhas, trocar experiência, trocar ideia, para ele adquirir segurança naquilo que ele estava fazendo. Nessa troca de ideias, ele passava algumas experiências que ele estava conseguindo exercer, ele passava para vários secretários de saúde que ainda não tinham sacado essas experiências. Mas ele recebia desses outros secretários experiências que esses outros também avançavam e que ele não tinha sacado. Então essa troca de experiências deu uma intensificação, aumentou a velocidade dos benefícios levados para a população com poucos recursos. E isso gerou um movimento, que teve o nome, o Gilberto conheceu bem também, os encontros municipais de saúde. De repente, um certo estado, pode ser do Paraná, o estado de São Paulo, ou Santa Catarina, qual fosse o estado,
Os secretários municipais de saúde, com seus assessores, seus técnicos, que estavam também sequiosos de trocar experiência com as cidades, começou a se formalizar, organizar encontros estaduais de secretários municipais de saúde, trocando experiências, enriquecendo mais ainda, e com esse enriquecimento avançando concretamente mais ainda os benefícios levados à população. Aí nasceram os COSEMs. Nasceram os COSEMs. Então nasceu os movimentos municipais, de poucos municípios, cresceu, foram criados os COSEMs. Os COSEMs passaram os anos todos governando e aprendendo e gerindo o exercício da atenção primária para a população em todos os estados brasileiros. Todos os COSEMs. Somente no final desse processo dos anos 80, foram criados CONASEMs, como o Gilberto antecipou. Então, esse movimento é um movimento de baixo para cima. Foi um movimento de baixo para cima típico, aonde a entidade máxima, que é o poderoso e competente e complexo CONASEMs, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, ele foi o passo final na organização dessa sabedoria, dessa ação política. Nisso o Brasil foi diferente dos outros países, foi uma coisa muito brasileira, muito brasileira. E o SUS deu certo por causa disso. Se não houvesse esse fenômeno municipal, do conjunto dos municípios mudar o seu perfil perante a população e trocar experiências. E os órgãos que representam hoje os 5.500 e tantos municípios brasileiros, os COSEMs e CONASEMs, uma força política incomensurável. Hoje não existiria o SUS. Isso não quer dizer que o SUS pode prescindir dos estados e da União. Os estados se organizaram também no CONAS, nesse mesmo processo, e o processo do CONAS foi parecido. Não foi tão rico e tão perto da população como os municípios. Mas os secretários estaduais, paralelamente, perceberam que eles iam ficar para trás e começaram a se organizar. Então, 2 ou 3 estados com secretários municipais mais lúcidos, mais sensíveis em relação à população, e, na minha experiência, eu quero até nominar um, que para mim historicamente foi fundamental, foi Walter Lezer, foi secretário de saúde do Estado de São Paulo, também nos anos 70. Também nos anos 70. Não por coincidência, também foi nos anos 70. E ele criou uma rede de centros de saúde de escola, em convênio com as prefeituras e com as universidades. Então ele sacou o fim de uma etapa, de gerir a saúde pública, e começou a participar do embrionamento, embriões, do que viria a ser uma nova etapa. E o São Paulo é um estado que tem muito peso na União, perante os outros estados, e a posição do estado de São Paulo também começou a contagiar os demais estados. Esse processo de baixo para cima foi o processo que acabou derrubando a ditadura. Deixa eu fazer uma observação, né? O Nelson explicou como foi o processo, explicou, vamos dizer assim, teoricamente, como é que foi o processo. E ele estava falando e estava passando um filme aqui na minha cabeça, me recordando. Então, veja só, Londrina começa com essa experiência na universidade, já no período do Alto Paranaguá, e depois na sequência, quando vem, depois do Dalton, eu acho que já foi o Zé Richa, né? Na sequência, quando vem o Zé Richa, Londrina dá um passo a mais e começa a espalhar essas unidades básicas para os bairros. Já começou lá com o Dalton, depois com o Richa, começa a espalhar as unidades para os bairros. E esse é o período que eu estou, por exemplo, terminando a faculdade. Aí, em seguida, eu vou para Cambé, Margarete Schmidt em Biporã, Dr. Luiz Liberati em Rolândia, que são os municípios aqui da região metropolitana de Londrina. A gente começa a reproduzir essa proposta, né? Eu fui para Cambé em 1983, nós não tínhamos SUS ainda, né? O SUS ainda ia demorar 5 anos para nascer na Constituição. Então a gente começa a fazer isso nos municípios, né? Isso que o Nelson falou, que antes até mesmo da gente chegar ao SUS, você já tinha esse movimento. Aí a gente começa a organizar as secretarias municipais
muito parecida. Não existia Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, em Cambé. E as secretarias, elas eram secretarias de saúde e bem-estar social, porque a saúde não era um direito para as pessoas, a saúde era um auditório, era uma caridade que o Estado fazia para os pobres. Quem que eram os pobres que não tinham acesso à saúde? Aquelas pessoas que não tinham carteira de trabalho assinada. Quem tinha carteira de trabalho assinada tinha o INAMPS, e quem tinha dinheiro pagava. E quem não tinha dinheiro, não tinha nada. Quando recebia algum atendimento de saúde, era uma caridade do Estado, era um benefício, né, que o Estado dava para as pessoas. Bom, a gente vai para essas secretarias. Aí a gente tem, aqui no Paraná, a gente tem a organização da Associação dos Prefeitos. Então tem aqui a AMEPAR, Associação dos Municípios do Médio Paranapanema. A AMEPAR, ela foi liderada nesse período, pelo prefeito de Rolândia, que era o Eurídice Moura na época, pelo Raul, que era o prefeito de Cambé, pelo Daniel Pelisson, que era o prefeito de Biporã. 3 prefeitos muito progressistas, muito envolvidos com essa proposta. Os 3 desenvolviam nos seus municípios a proposta, já estava engajado na proposta de atenção primária. O que nós fizemos? Nós reunimos esses 3 secretários e a gente conversou com os prefeitos e nós criamos o que nós chamamos na época de Grupo de Saúde da AMEPAR, em que todas as reuniões dos prefeitos, que eram reuniões mensais, nós íamos, o pessoal da saúde ia para essa reunião. Tinha município que o pessoal da saúde que vinha era o motorista da ambulância, porque era o que o município tinha, mas ele vinha para a reunião representando a saúde, porque os prefeitos chamavam. A gente começou a implantar os postos de saúde, começou a discutir isso com os secretários, mas os prefeitos discutiam. E a proposta de atenção primária, ela ganhou uma força política, porque o prefeito falava, pô, mas lá em Cambé, lá em Londrina, lá em Rolândia, que esse negócio de posto de saúde lá em Biporã, os caras estão atendendo a população. E nós aqui estamos tendo que colocar na ambulância para tentar ver onde é que essas pessoas vão ser atendidas. Esse negócio é legal, é bacana. Começaram a se engajar na proposta. E o Grupo de Saúde da AMEPAR foi uma espécie de embrião, né, depois para a gente chegar nos CRESEMs, que é os Conselhos Regionais Secretários Municipais de Saúde, para chegar no COSEM. Aqui no Paraná nós começamos a fazer um movimento, que isso que estava acontecendo aqui na nossa região, começou a acontecer em outras regiões, e a gente fez um movimento dos secretários, e criamos a APASENS, a Associação Paranaense de Secretários Municipais de Saúde, que foi o embrião do COSENS, que é o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, né? Eu estou falando tudo isso para dizer assim, na prática, como que essas coisas foram acontecendo, né? Bom, eu, um discípulo do Nelson, do pessoal, fui parar em Cambé, lá organizando a proposta de atenção primária, mas isso aconteceu em Biporã, aconteceu em Rolândia, aí a gente se juntou, os secretários, conseguimos influenciar os prefeitos e chegar na discussão dos prefeitos, aí a gente começou a se aglutinar em outras regiões, enquanto isso estava acontecendo também em outras regiões do Brasil, encontro nacional, criação do CONASEMS, então, de fato, estou tentando demonstrar como que esse movimento veio de baixo para cima, né? Como que essas coisas foram acontecendo conforme esse relato que o Nelson colocou. E foi um período de muito avanço, né, de muita conquista, de muito respaldo popular, né. A gente vivia nos bairros, Nelson, fazendo reunião com a comunidade, criando comissão de saúde, discutindo, e etc. E as coisas foram acontecendo. E é sabido, né, que assim, de lá para cá, a gente tem passado por um processo de muito sucateamento, né, em relação aos serviços públicos, tentativas, né, de terceirização, com essas políticas neoliberais, também o corte, né, de investimentos, e para além disso, né, tentativas de tirar toda a legitimidade, como a gente teve recentemente, né, um governo extremamente negacionista em relação à saúde pública. Então, eu queria ouvir um pouco mais de vocês dois, como que vocês avaliam o SUS hoje e quais as principais deficiências, né, que vocês identificam ou avanços, né, que ainda é preciso ter para que essa política ela realmente, né, seja universal em todos os seus princípios, né, desde das consultas até os tratamentos, né? Passa a palavra para o Nelson. Bom, essa pergunta envolve, acho que realmente Vale alguns milhões. Não era o complexo de observações e acontecimentos que aconteceu daí para frente, nessa época que nós comentamos agora, até hoje, no dia de hoje, objeto da sua colocação. Eu
que completam o quadro de que nós podemos estar vindo aqui hoje dialogar com vocês, né? E é de lá para cá o que está acontecendo. E eu vou me posicionar aqui também com o Gilberto sobre isso. Legal, mas eu queria lembrar também da transição desse quadro tão promissor descrito aqui pelo Gilberto por mim até agora, no início desse momento municipal de saúde, e que contagiou os estados foram atrás, e acabou pressionando o poder maior, o poder federal, na época que ainda era ditadura, mas que a ditadura foi tendo que ceder, ela foi cedendo essas conquistas que o Gilberto está colocando agora, essas mobilizações, foi em plena ditadura. A ditadura, ela, num certo momento, ela percebendo que não tinha fôlego para impedir isso, ela passou a admitir esse movimento como um movimento só para diminuir a tensão da população. Mas a população não é um monte de pessoas, uma maioria da sociedade desprovida de pensamento crítico, de sentimentos humanos. Essa maioria da população, seus sentimentos de injustiça, de sofrimento, e tendo lideranças e representações que expressavam o que essa população pensava e buscava como direitos, isso cresceu. Então, esses movimentos que descrevemos até aqui de saúde, nos bairros periféricos, nas vilas, esse pensamento não foi só para decidir fazer o que estava sendo feito concretamente nos postos de saúde. Esse pensamento, ele proporcionou decidir as etapas seguintes. Vai parar aí? Ou esse é um processo que vai para frente? E se a gente não tomar conta desse processo, ele pode ir para frente contra nós e pode ir para frente a favor de nós. Então isso foi um crescendo de conscientização nos profissionais de saúde, nos dirigentes de saúde, mas também na própria população, que é um direito conquistado e que foi conquistado para ficar, que veio para ficar. Então isso é um processo de pensamento político, de uma nova política favorável à população, e que foi passando os limites até chegar numa proposta de mudança federal também. E a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, 2 anos depois de acabar a ditadura, que o Gilberto mencionou muito bem, essa 8ª Conferência, ela teve, então, antes de entrar na resposta direta da sua colocação, essa 8ª ela já teve um prenúncio que nós que participávamos assim, bem dentro desse processo na época, teve um prenúncio muito curioso, que vale a pena também lembrar desse prenúncio. É que essa 8ª Conferência ela trouxe todas as lideranças universitárias, de pensamento universitário, de conhecimento na área das ciências da saúde, na área das ciências sociais, na área das ciências políticas, na área das ciências econômicas. Essa conferência trouxe todo esse pensamento do conhecimento científico a favor de um regime social e político no Brasil, após a ditadura, muito mais em cima de direitos de cidadania, e se espelhando nas conquistas dos países europeus, porque os sistemas públicos na média dos países europeus não equalizavam somente a saúde como direito humano universal, a educação, o trabalho, o direito ao trabalho, até a locomoção para o trabalho, o transporte urbano nos grandes centros europeus. Tem vários direitos dos trabalhadores em todas as classes sociais que foram conquistas chamados estados de bem-estar social na Europa. E então a 8ª Conferência foi convocada em torno desses saberes acumulados em países mais civilizados, com mais justiça social e com
governos, e com governos obrigados e cumprindo as obrigações na direção dos direitos de cidadania. Eu digo cumprindo as obrigações nessa direção. Não que também eles tivessem chegado no topo da pirâmide de cumprimento total de todos os direitos, mas estavam, sim, séculos na frente da situação do Brasil. Por isso a Europa passou a ser um espelho nessa luta brasileira. Mas na 8ª conferência, já na execução, na organização da 8ª conferência, eu transitava e me dava muito bem com colegas e companheiras na organização da 8ª conferência nessa linha que eu estou descrevendo aqui. E estava ficando muito sensível a percepção na própria organização da 8ª conferência que era tudo que bom se fosse, que bom que seria se acontecesse. Caminhava na direção dos sistemas públicos europeus de saúde. E os secretários municipais, para toda a 8ª conferência, para todo o Brasil, a comissão organizadora da 8ª conferência deu 12 vagas para 12 secretários municipais. Eu, como era secretário, eu estava no movimento municipal e era secretário de Campinas na época, e eu me dava muito bem com os organizadores da 8ª conferência, tinha muito diálogo com eles, mas eu trazia uma bagagem de compromisso do movimento municipal de saúde. Eu tinha saído dos ideais, só dos ideais, e estava na hora dos fazimentos. Eu participava, junto com os demais secretários municipais, desses encontros de saúde, de troca de experiências, errando, acertando, trocando ideias onde se errava mais, onde se acertava mais, e aprendendo a fazer um movimento municipal de saúde a favor da população, concretamente, com verbas municipais pequenas. Então, o fazimento das propostas já ocupava 90% das nossas angústias e das nossas ações. E a comissão organizadora da 8ª conferência não sacou isso. Também estavam tempo integral politicamente estudando os outros sistemas e queriam fazer uma conferência para trazer para o Brasil uma aprovação, uma legitimação, porque uma conferência nacional vem milhares de pessoas representando todos os segmentos da sociedade. Ela é muito legítima. Então, essa conferência nacional com milhares de pessoas, ela teria que legitimar. Mas aí, eu e outros secretários municipais percebendo, legitimar o quê? Só a ideia ou a possibilidade concreta da ideia também? Então, esse impasse aconteceu na 8ª conferência. E eu simplesmente levantei essa coisa para os senhores secretários municipais. Não passou 15 dias, choveram milhares de comunicações de secretarias municipais de saúde do Brasil para a comissão organizadora. E naquele tempo não tinha internet, só tinha telefone de manivela, tinha a comunicação mais moderna era o fax, que era um aparelho da comunicação escrita, quer dizer, na base do telefone antigo, não era nem os telefones modernos, não tinha celular, não tinha nada. Em 2 semanas, centenas e centenas de secretários do Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, trocaram ansiosamente ideias e resolveram solicitar para a comissão organizadora aumentar. E a comissão organizadora aumentou de 12 para 98. Essa reunião que o Gilberto ele foi um dos 98. 98. Eu tenho até hoje meu crachá na 8ª conferência e tenho certificado de participação como delegado. Então, esse também eu estou tomando um tempo aqui porque isso, para mim, depois eu envelhecendo, amadurecendo, todas essas coisas na minha cabeça, eu passei, isso que foi uma coisa quase que fortuita na época, para mim, essa é uma coisa assim do ponto de vista de concepção teórica da relação teoria e prática no processo de mudança na sociedade,
decisivo. As mudanças sociais, se não tiver um casamento entre teoria e prática, não dá mudança, ou dá mudança enganosa. Pensa que está mudando e não está mudando. Isso foi uma lição também de princípio de vida, mesmo entre as pessoas que lutam a favor da população. E, infelizmente, essa visão não está bem assumida por muitas lideranças populares até os dias de hoje. Mas agora passando para a sua... Então, eu estou tomando mais tempo fazer essa reflexão sobre a conversa da etapa anterior do que essa colocação que você coloca agora. A sua colocação de agora eu vou ser muito mais rápido, apesar dela merecer também uma reflexão, uma discussão, que é a grande armadilha que nós entramos hoje. Nós entramos numa grande armadilha de não conseguirmos prever devidamente o que ia acontecer depois que acabasse a ditadura. Seria que só acabar a ditadura, todo mundo eleger, vou para a rua fazer campanha, eleger Senado, eleger Câmara, eleger prefeito, governador e presidente, e está tudo feito. Que nós subestimamos que as forças sociais de cúpula da sociedade, que sempre sugaram a sociedade, que essas mesmas forças que apelaram para a ditadura para manter o seu processo de sugar a sociedade, fora da ditadura, em plena democracia, essas forças não morreram. Elas ficaram até mais instrumentadas e mais competentes, desenvolveram competência também, como continuarem sugando a sociedade após a ditadura. Como fazer os processos eleitorais no legislativo, no executivo e na própria justiça, no judiciário, favorecer essa mesma cúpula que suga a sociedade. Então nós pisamos na bola, nós tivemos anos de vitória, de avanços concretos, não só de teorias e concepções, mas de ir para a prática e fazer acontecer. O SUS começou a acontecer. A intensidade do SUS está acontecendo nos anos 70, plena ditadura. Nos anos 80, fora da ditadura e na campanha pela Assembleia Nacional Constituinte. E até o início dos anos 90, a velocidade de crescimento das nossas forças junto à população foi muito maior do que nos últimos 30 anos, em plena democracia. A gente podia pôr até uma aspas nessa plena democracia. Debaixo dessa democracia de tal tipo de processo eleitoral e de formação de lideranças para o legislativo, para o executivo, que tipo também de distorções começaram a acontecer. Eles têm a criatividade deles, criatividade poderosa no executivo, poderosa no legislativo, dando uma relação entre poder executivo e poder legislativo que rapidamente, já nos anos 90, foi uma relação antidireitos da população, fazendo de conta que estão aplicando a Constituição sem aplicar a Constituição, fazendo de conta que estão fazendo o SUS e fazendo um outro sistema que não seja o SUS. Então nós pisamos um pouco na bola, na minha visão, e não temos essa previsão. A gente achava que ia ser muito pessimistas, muito derrotistas, muito desatinados de pensar coisas tão ruins. E vamos acreditar que o debate para aprovar a Constituição foi consequente, que a Constituição aprovada vai ser difícil, complicado, mas acabar sendo aplicada. E passando 35 anos depois da aprovação da Constituição, no caso do SUS pelo menos, passou-se a construir um outro sistema de saúde que não fosse o SUS. E o que foi, uma parte que realmente está sendo o SUS é uma parte menor, com muito menos recursos destinados para as necessidades da população mais pobre. Pondo isso em questões concretas, 25% da população, nesses 30 anos, são consumidores de planos privados de saúde. 75% da população não tem dinheiro nem para comprar o plano privado de saúde mais barato, não tem nem para um plano de saúde baratinho de R$200 por mês. 75% da população até hoje. Então, o dinheiro público, a maior parte do dinheiro público do governo federal
para a saúde está alimentando os planos privados de saúde. Uma menor parte está ficando para alimentar o SUS. E dentro do SUS, a maior parte do atendimento do SUS, ambulatorial hospitalar, é feito pelo setor privado, onde o governo federal obriga, ele obriga os Estados Unidos a comprarem serviços privados para o SUS e não ter mais serviços públicos para o SUS. Então, essa é uma manobra inteligente que na prática vai fazendo de conta que está fazendo o SUS funcionar, mas praticamente 2/3 do dinheiro federal para a saúde vai alimentar planos privados e vai alimentar o próprio mercado da saúde. E recentemente eu digo, em 2015 e 2016, o governo federal, junto com o legislativo, aprova uma lei e vota essa lei de abrir para o capital estrangeiro. E o capital estrangeiro entra dentro dos planos privados, vai acabando com os planos privados mais baratos, vai concentrando, comprando as grandes empresas, planos privados, num conluio globalizado, tirando mais dinheiro do SUS ainda. Então nós entramos numa armadilha, só que essa armadilha não começa em 2015 com a lei abrindo o setor privado brasileiro de saúde para o capital estrangeiro. Essa armadilha começa no dia seguinte que a Constituição foi aprovada. E nós não tivemos a malícia e a coragem de perceber que essa armadilha estava sendo armada. Termina só a última conclusão, quer dizer, eu não vou, porque os pormenores das etapas e as coisas concretas que não acontecem dessa armadilha é uma conversa que demora muitas horas. Mas a visão que nós também, felizmente, pudemos ir amadurecendo, e aí no livro que lancei ontem, eu também concordei com outras pessoas que estão escrevendo livros, escrevendo textos, analisando o SUS. Isso não começa comigo, já vem um professor Fernandes. Nós fomos nos obrigando a rever, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, sobre o tal do chamado processo histórico. Que processo histórico é esse? Qual é a história da sociedade na sua evolução? E que tempos históricos vão conseguindo, por dentro desse tempo histórico, aí sim, avanços comprovados a favor da sociedade. Esses tempos são tempos muito maiores que a vida de uma pessoa, né? Eu estou aguentando bem até a idade que eu já estou, espero aguentar até um bocado mais ainda, mas por mais que a gente viva, nós não podemos limitar um pedaço da história à nossa vida pessoal. Seria egoísmo da parte da gente. E tem muita gente fazendo isso. É inconsciente, não é por maldade. Eu convivo com muitas pessoas da minha geração seguinte. A minha, os quarentões, cinquentões, cinquentonas, sessentões, setentonas, e os oitentonas, que é onde que eu estou. Então, conforme as pessoas vão envelhecendo e lutaram a vida inteira a favor da população, inconscientemente elas querem reduzir os tempos históricos para elas poderem presenciar e participar de uma vitória a favor da população. É justo, mais do que justo. Só que o tempo histórico ele não respeita a idade individual biológica nossa, né? Então nós temos que continuar com o mesmo pique de contribuir, como se a gente fosse ver o resultado, mas admitindo que não vai ver o resultado. Se eu diminui o pique só para poder ver o resultado, aí seria um egoísmo da nossa parte, diria até uma certa traição. Então o tempo histórico, se meu neto ver, no caso do Sul, já vai ser muito bom. Ou eu acho que vai ser para além do meu neto. Vai ser bisneto, tetraneto e olhe lá. Ou seja, para a gente conquistar o SUS que nós desejamos, pelo qual lutamos, né, pode ser que a luta seja um pouco mais longa do que a gente estava imaginando. Né? Já está sendo. Já está sendo, bem mais longa, né? Já era para ter consolidado. Porque é isso, né? Eu acho que a gente viveu esse momento de transição política, transição democrática no país, e no caso da saúde, né? Esse momento de transição de modelo
modelo assistencial, de modelo de sistema, houve uma transição. E, de uma certa forma, talvez até, acho que principalmente por essa característica que nós falamos, né, de que a gente quer que o tempo histórico esteja adequado ao nosso tempo de vida. Então, de falar assim, não, agora finalmente nós conquistamos o sistema de saúde, que é o sistema de saúde a favor da população, e que agora, então agora as coisas vão caminhar, a gente pode, eu acho até que teve um pouco disso mesmo, viu, Nelson? A gente pode relaxar, porque agora as coisas, ao final, nossa, trabalhei bastante, agora consegui, certo? Então agora deixa as coisas caminharem. E o problema é que o processo político, ele não é estático, né? E nunca tem espaço vazio, né? Se você lutou e na tua luta conquistou um espaço, se você se acomodar e se encolher, esse espaço vai ser ocupado por outros tipos de visão ou de interesse, né? E que é um pouco isso que o Nelson falou. Veja, a gente lutou, conquistou o SUS. Está no texto constitucional, as leis, o arcabouço legal que regulamenta o SUS. A gente tem no papel um sistema de saúde extremamente avançado, né? Um sistema de saúde verdadeiramente, no papel, verdadeiramente comprometido com o povo, né? Com a população. Mas, na luta pelos interesses, principalmente interesses econômicos, a gente veio perdendo terreno, né? Então, coisas que o Nelson cita no livro, né? Que eu estou lembrando aqui para ilustrar um pouco essa fala dele. Então, coisas como, por exemplo, veja só, todo o corpo de dirigente desse país, né? Todo mundo tem plano de saúde, certo? Mesmo nas lutas sindicais, né? A reivindicação pelo plano de saúde é uma das primeiras bandeiras que são colocadas como reivindicação. Então, nem mesmo para a classe operária organizada em sindicato, foi deixada a oportunidade dele se inserir no SUS enquanto o seu plano de saúde, o que daria uma força política para que a gente pudesse lutar pelas melhorias do SUS. A força que nos está faltando. A força que nos está faltando, né? Então, você pega o judiciário, toda a cúpula do judiciário tem plano de saúde privado, os militares, plano de saúde privado, o corpo mesmo de servidores públicos, né, através das suas representações, plano de saúde privado, deputado, senador, né, mesmo nós, servidores da saúde, a gente tem plano de saúde privado. Então, veja, essa é uma demonstração de um ponto de fraqueza do SUS. Que isso é uma coisa que é um senso comum. O que as pessoas falam? Qualquer pessoa fala, não, eu preciso ter um plano de saúde para não ficar dependendo do SUS, certo? Então, essa é uma das coisas que pode estar ajudando a matar o SUS, né? E a morte do SUS, ela não interessa só para aquela parcela da população hoje, que significa a bagatela de 75% da população brasileira, ou seja, não é pouco. O SUS ele não é um sistema de interesse apenas dessa parcela da população que depende exclusivamente do SUS, que não tem alternativa, certo? Outra alternativa de ter acesso. Esse desmonte que acontece no SUS de dentro para fora, se esse desmonte acontecer, isso é um prejuízo para todos os segmentos da sociedade, né? É só, para a gente não ir muito longe, é só a gente lembrar do que aconteceu na pandemia, certo? Nós tivemos, por conta do negacionismo, por conta da desinteligência que imperou nesse país, né? Da não priorização do enfrentamento efetivo da pandemia, nós tivemos mais de 700 mil mortes, né, que aconteceram. Olha, se não houvesse o SUS, quantas mil mortes mais teriam acontecido, certo? Porque só pegar países que não têm um sistema público com a característica do SUS, né, a dificuldade, assim, a única forma das pessoas serem tratadas era através do pagamento, do atendimento, né, a dificuldade que era para essas pessoas, mesmo nos Estados Unidos, né. Os Estados Unidos é um país em que 40 milhões de americanos estão à margem de qualquer tipo de direito de acesso à assistência à saúde, e é o país mais rico do mundo.
é um modelo para muita coisa, né? De hospitais, disso, daquilo, mas 40 milhões de pessoas não têm nem mesmo aquilo que às vezes o SUS oferece hoje, que a gente critica. Atendeu, ficou na maca do corredor, ficou na cadeira sentado para receber o atendimento, não sei o quê. Mas, ainda assim, o sistema acaba colocando para dentro. Aliás, né, Nelson, a grande conquista do SUS, a grande conquista política do SUS, que pode ser um fator, isso estou falando aqui palavras que o Nelson diz lá no livro, e que pode ser um fator, que é o fator que ainda dá uma sustentação política para o SUS, foi a universalização do atendimento. Foi jogar para dentro do sistema aquela metade da população brasileira de então que estava fora de qualquer tipo de assistência. Foi garantir para esses 75% de brasileiros que não têm direito, que não têm condições financeiras de ter nenhum outro tipo de atendimento que não seja o SUS, garantir para essas pessoas o direito da assistência à saúde. Talvez por conta disso é que todas essas forças políticas e econômicas, né, que estão de olho no dinheiro do SUS, que o que eles querem é o dinheiro que o SUS mobiliza, né? Talvez por isso que essas forças ainda não conseguiram desmontar de vez o SUS, né? E que a gente ainda consegue resistir. Mas isso significa que a guerra está perdida? Pelo contrário, significa que a luta está mais do que nunca firme, né? Além da história, né, não caber dentro da vida das pessoas, ela também não tem bula de remédio, recorrendo a uma frase aqui da professora Elia Schwartz, né? Então, todas essas entraves e essas disputas precisam de pessoas assim, né, como vocês, que fazem essas batalhas, né, levam isso adiante. Então, muito obrigada pelas partilhas, Nelson, Gilberto. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. A gente convida a todos para se inscreverem no nosso canal, no YouTube, no Portal Verdade. Também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, portalverdade.oficial, e no Facebook, Portal Verdade. E até a próxima! Acabamos de apresentar Verdade Pode, o podcast do Portal Verdade.